O estado de Minas Gerais e a cidade de Florianópolis e Santa Catarina decretaram situação de emergência pública por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, conhecida pela sigla SRAG. O quadro pode ser causado por vírus como influenza e coronavírus, bactérias e até fungos que atingem os pulmões. Para a gente ficar por dentro e se prevenir em relação a esse assunto, nós vamos conversar com o pediatra Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Kfouri, sempre um prazer recebê-lo aqui na tela da CNN. A gente citou especificamente o estado de Minas Gerais, a cidade de Florianópolis, mas imagino que outras regiões, outras localidades também podem ter riscos para esse quadro de síndrome respiratória aguda grave. Como que as pessoas podem fazer para se prevenir e para identificar se estão acometidas dessa doença? Tem toda a razão, Yuri. Esse é um momento da época do ano onde circulam muitos os vírus respiratórios. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aí na CNN. As infecções respiratórias têm uma distribuição durante o ano muito concentradas no outono, no final do outono especialmente, e no inverno. Época que as condições climáticas, a menor chuva, as mudanças de temperatura e a própria convivência em pessoas em ambientes mais fechados favorecem a transmissão. Isso faz com que nós tenhamos anualmente ou repetidamente uma maior incidência de doenças respiratórias, quer seja gripe, covid, bronquiolite, pneumonias, que acometem todas as faixas etárias de uma maneira geral. Então, a sobrecarga no sistema de saúde, o número de visitas a serviço de emergência, o número de ocupação de leitos em hospitais, em terapia intensiva, sofre um acréscimo gigantesco nessa época do ano, o que muitas vezes traz esse cenário aí de preocupação para todos. Muitas dessas infecções respiratórias, Yuri, como você bem falou, como prevenir, já dispomos de vacina. A vacina da gripe está aí disponível para a gente receber a vacinação nesse momento pré-temporada do vírus influenza. A vacina contra a Covid-19, uma das principais causas de hospitalização no nosso país. E a vacina para bronquiolite, ainda não disponível no SUS, mas somente em clínicas privadas. Então, nós temos para muitas delas instrumentos de prevenção que precisam, ou que devem, obviamente, ser oferecidos para toda a população. E, lógico, quem está doente, né, Yuri? Conscientização em termos de usar máscara, evitar sair por aí transmitindo para os colegas de trabalho, no transporte público, para as pessoas que convivem dentro da própria família. Todos esses cuidados são importantes e ajudam aí a gente prevenir, especialmente nos grupos mais vulneráveis, crianças, idosos, gestantes, aqueles que têm mais risco de desenvolver essa síndrome respiratória aguda mais grave que requer hospitalização. Doutor, o senhor falou da pré-temporada do influenza, quer dizer, ainda, né, já, aqui na CNN, por exemplo, já tivemos uma campanha de vacinação dos funcionários no começo do mês, já tomei a minha vacina da gripe ali, mas ainda é em tempo. E, na verdade, qualquer época é uma boa época para a pessoa se vacinar, tomar a vacina, se imunizar. Mas queria entender um pouco desta dinâmica desse ciclo. O senhor falou ali fim de outono, do inverno, mas a gente já está percebendo, né? Estamos em meados aqui, né, de abril para maio, e já percebendo que, de fato, muita gente, né, no nosso convívio social percebe as pessoas ficando um pouco mais com doenças respiratórias. A orientação, de fato, se quem ainda não tomou a vacina, tome o quanto antes, né? Não há dúvida, Yuri, a época que os vírus circulam varia de ano para ano. Tem ano que as temporadas começam um pouco mais precocemente, ainda em março, outros anos começam mais em abril. Você tem uma competição, às vezes, entre os diferentes vírus, quando circula mais o influenza, que nem neste momento nós estamos vendo muitos casos de gripe, há uma diminuição razoável ali dos casos de Covid-19, depois aumenta o vírus da bronquiolite, o sincicial. Então há, vamos dizer assim, ondas desses vírus que durante a pandemia, o que
talvez a lição mais importante que a pandemia, uma das lições importantes que a pandemia nos deixou, é que ficar em casa, fechar a escola, usar máscara, isso diminuiu de forma absurda a circulação desses agentes. Então a gente praticamente só viu o Covid-19 naquela época, porque obviamente o distanciamento foi feito para isso, para a Covid-19, mas repercutiu nos outros vírus. E claro, com a volta, com a convivência, como é natural que acontecesse, esses vírus voltaram a circular. Então, há uma diferença de ano para ano, e num Brasil tão geograficamente distinto quanto o nosso, você tem, às vezes, regiões onde você tem uma circulação maior do vírus num momento, e no sul do país, no centro-oeste, no norte. Então, o Brasil é muito grande, então nem sempre o que está acontecendo aqui está refletindo exatamente o mesmo panorama da região Nordeste, da região Sul, da região. Então, nós precisamos ter esta vigilância que nos permite reconhecer, especialmente, qual é o tipo de vírus que está circulando. E olha, Yuri, uma coisa importante, para muitos desses vírus, para esses grupos mais vulneráveis, nós temos tratamento. Então, se você diagnostica que aquilo, você está com um vírus de influenza, e é um idoso, e é uma grávida, e tem um fator de risco, você entrar com uma medicação antiviral específico para a influenza, evita as complicações. Hoje nós dispomos também de medicações para grupos de risco para Covid-19. O tratamento antiviral, que funciona também para Covid-19, disponível também no SUS, que a gente pode utilizar nesses grupos de risco. Então, sintomas respiratórios, como febre, dor no corpo, mal-estar, dificuldade respiratória, motiva e deve motivar uma visita a um serviço de emergência, uma investigação diagnóstica melhor, porque muitas vezes o tratamento pode ser a diferença entre esse indivíduo evoluir para uma forma grave ou ter uma doença mais leve que possa ficar em casa. Então, é claro que em tempos de dengue, em tempos de outras viroses, você ter uma febre ou dor no corpo, é importante hoje a gente ter um diagnóstico melhor, mas o que diferencia a dengue dessas doenças respiratórias justamente são os sintomas respiratórios. Febre com dor no corpo, mas também com tosse, coriza, dor de garganta, a gente deve procurar sempre um serviço de saúde, especialmente se pertence a esses grupos de risco, porque normalmente para esses grupos o tratamento precoce é o que vai fazer a prevenção da evolução para as formas mais graves. É isso. E dessas várias lições que a gente aprendeu na pandemia, que estamos todos no mesmo barco, no fim das contas, quando se trata de doenças transmissíveis aí por vírus, por vias respiratórias, que precisamos todos nos protegermos e, com isso, proteger a todos nós próximos da gente.